quando a rainha Ester ficou sabendo que o seu povo corria sérios perigos, ordenou que todos entrassem em jejum e que ninguém comesse nem bebesse por 3 dias. E assim, todos entraram no mesmo propósito. Existem batalhas da vida do cristão que só é possível vencer com o jejum e a oração. Sendo os vossos caminhos agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos cairão diante de você. Você quer vencer? Agrada ao Senhor. Quem é trabalhador, quem luta, quem é dono de casa, quem é empregado, que é patrão, jejum é você mesmo que tem que jejuar. É na luta que Deus vai te dar vitória. Durante anos, o povo de Deus guardou um segredo valioso, de que quando não conseguissem vencer as dificuldades, iam para a oração e o jejum, e o Deus Todo-Poderoso os ouvia. Só por Deus, pastor. O que ela está passando, tem passado com ela, é só Jesus que tem sustentado, pastor. É só Jesus, se não for... Você já conhece o Evangelho? O que falta, moça? Tudo. Tudo. Mas vamos colocar esse tudo em ordem hoje, né? Amém. Amém. Satanás, tu vai sair da vida daquele rapaz. Vai embora. Ah, Satanás, é você que está lá, é? Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai da casa dela, vai embora. Pode orar. A senhora tem falado com ela de Jesus? Sim, pastor. Ele também. Ah, sim, também, irmão, mas... Na campanha, pastor, aqui, eu recebi oração, eu tava vindo com ele, ele parou de vir. Aí eu comecei a fazer um curso, faltei 2 dias na campanha da sexta-feira. Pois é, mas você percebeu que o diabo já aproveitou. Aproveitou. Amém. O negócio é fazer o que mesmo, irmão? Ah, irmão, você pegar com Deus... Arrumar a casa. Uma casa e... E a partir de hoje a igreja crê na vitória? Aquele que está conosco tem poder para mudar a nossa vida. Quarta-feira, o segredo da oração e do jejum. Queridos e amados irmãos, aceitem a doce paz de nosso Senhor Jesus e sejam muito bem-vindos a mais uma segunda-feira da Palavra de Deus. A direção geral é do nosso pastor Ademar Alves Lacerda, nos eficientes trabalhos técnicos do jovem Oséias Vieira, na comunicação com todos vocês o pastor Gabriel Vitor. Hoje seria o último dia da nossa série Alegria, com o tema Outra Vez Digo Alegrai-vos, mas em razão do último culto da Santa Ceia do Senhor, o culto complementar de 3 cultos da Santa Ceia, não será possível realizarmos ao vivo o nosso estudo bíblico hoje, mas nós vamos reprisar uma mensagem que o Senhor nos deu na oportunidade em que nós pregamos na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, na cidade de Castro, hoje atendida pelo servo de Deus, o presbítero Tiago Pichebilski, e eu queria muito de todo o coração compartilhar essa palavra de Deus para o seu coração. Então, já de antemão, se você não é inscrito, inscreva-se aqui em nosso canal, ative o sininho das notificações para todas as notificações e compartilhe também o nosso link na ferramenta de link no story do seu Instagram, do seu Facebook, no status do seu WhatsApp, para os seus amigos também, para que eles ouçam a bendita e preciosa palavra do Senhor. Nós vamos agora à bendita palavra de Deus. Abra o seu coração, eu tenho certeza que Deus há de falar com você. Deus te abençoe em Cristo Jesus e na segunda-feira que vem, permitindo o Senhor, nós voltaremos com o último episódio da nossa série Alegria, tratando sobre o tema Outra Vez Digo Alegrai-vos. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.
exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram só. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rio e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Já não importa o que se fez no carnaval. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra esta ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra esta ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram só. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rio e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus
Cantares capítulo 4, versículo 6. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, Ele é um Deus que se antecipa. Deus é um Deus de antecipação. Em Amós, no capítulo 3, a Bíblia diz que Deus, o nosso Senhor, não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. E nós vemos isso pela palavra de Deus, que antes, por exemplo, do Senhor destruir, Sodoma e Gomorra, Deus diz assim: ocultarei eu a Abraão aquilo que eu faço? Antes não diria para ele, uma vez que ele é chamado na Escritura de o amigo de Deus. E antes, meus amados, do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, Deus vem até Abraão e fala com Abraão, e aliás, Abraão responde positivamente à antecipação de Deus, intercedendo por aquelas cidades corruptas. Antes de Deus enviar o juízo do dilúvio, diz a palavra do Senhor que, mesmo que ainda não tivessem nuvens naquela época, um vapor subia da terra e regava a terra, ainda não havia chuva, nem sequer chuvisco, mas Deus antecipa o seu propósito através de um homem chamado Noé. E o Senhor olha para ele e diz: Noé, prepara uma arca. E a Bíblia diz, meus amados, que mesmo não havendo chuva naquele tempo, pela fé, Noé creu na palavra de Deus e preparou uma arca e salvou a ele e a sua família. Noé só conseguiu salvar a ele e a sua família porque ele se antecipou em obediência à palavra de Deus. Deus é um Deus que nos avisa. Deus é um Deus, meus amados, que antecipa. Quando a baleia vomita Jonas lá naquela praia, o Senhor diz: olha, daqui a 40 dias o Senhor vai destruir a Nínive, presbítero Tiago. Eu fico pensando, será que Deus precisava, irmãos, de 40 dias para destruir Nínive? Claro que não. Em um estalar de dedos Deus podia acabar com tudo. Mas Deus estava antecipando o juízo para dar àquele povo uma oportunidade de arrependimento. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus é um Deus que se antecipa. E isso acontece, meus irmãos, não só na Bíblia, mas para todas as coisas da vida. De vez em quando nós vamos lá para Minas Gerais, E quando a gente volta para Curitiba, a gente fez cerca de 4.000 quilômetros. Mas antes de ir, a gente antecipa. A gente leva o carro no mecânico. A gente faz uma revisão. A gente vê se o dinheiro dá para fazer a viagem ou não. A gente se prepara. A gente se antecipa. Você vê aqueles atletas que aparecem aí, no mundo, na fama, ganhando as suas medalhas de ouro, os seus prêmios. Eles não pensam assim: eu vou correr hoje, me preparar hoje para amanhã encarar uma maratona. Não, às vezes são meses e meses e meses de preparação para no final das contas ganhar uma medalha. Até mesmo o pregador, quando prega, ele não chega aqui no púlpito assim, meus amados avenavios, não. Você luta com Deus, você luta em oração, você luta com o texto, você luta com a palavra. Quando nós chegamos aqui hoje, os irmãos do vocal já estavam se ensaiando. Eles cantaram aqui, os irmãos sentiram a presença de Deus. Sabe por quê? Porque houve antecipação, porque alguém estava preparando na presença de Deus. E talvez você pergunta: tá, mas o que tem a ver isso com o texto que nós lemos de Cantares? Vamos voltar lá para o texto agora? Bendito seja o Senhor. E o texto diz assim, olha: antes que refresque o dia e caiam as sombras. A palavra antes, irmão, significa o quê? Antecipação. E está dizendo: antes que refresque o dia.
E esse cair, meus amados, da noite, faz com que a temperatura se abaixe, faz com que as trevas cheguem. Isso aponta para o nosso estado espiritual. É tão glorioso, meus amados, quando alguém entrega a sua vida a Cristo. É tão glorioso quando alguém chega na igreja muitas vezes carregado de uma vida de miséria, de uma vida de pecado, de uma vida corrupta, e quando ele ouve a palavra do evangelho da salvação, ele entrega a sua vida a Cristo e as algemas se quebram. E ele começa a sentir, meus amados, uma alegria que ele nunca sentiu antes na sua vida. Mas o que o novo convertido não pensa é que vai chegar um momento que o dia vai se refrescar e que as sombras vão cair. E a nossa vida, irmãos, é assim. A nossa vida passa por momentos em que nós estamos assim, sabe, naquela alegria espiritual, naquele zelo pelas coisas de Deus, naquele fogo do Espírito Santo. Parece que somos imparáveis, parece que nada nos desanima, parece que nada pode se colocar diante de nós, até o momento em que a noite espiritual começa a cair sobre a nossa vida. E aí, meus amados, está a diferença daqueles que se anteciparam na presença de Deus e daqueles que não se anteciparam. Quando a pandemia, meus amados, chegou, muita gente acabou se desviando, muita gente acabou parando. As igrejas abriram para o presbítero Tiago, mas tem gente que até hoje não voltou para a igreja. Sabe por quê? Porque não estava antecipando diante da prova. Eles tinham, irmãos, uma vida com Deus aqui na igreja. Eles tinham com Deus uma vida no público. Eles tinham uma vida com Deus aqui diante dos irmãos. Mas sozinho em casa, orar, ler a Bíblia, buscar a Deus, fazer um propósito diante do Senhor, muitos não conheciam isso. E o que aconteceu, irmãos? A frieza veio. A noite caiu. As sombras espirituais vieram e muitos não haviam se antecipado para isso. Já viu a formiguinha, irmão, o trabalho dela, né? De vez em quando você anda por aí, né? E vê as formiguinhas fazendo aquele trabalho diligente, carregando folhinhas e folhinhas e folhinhas e folhinhas e colocando lá dentro do buraco ali na terra. Mas quando chega o inverno, elas estão abastecidas de comida porque elas se anteciparam para o inverno. E nós precisamos, meus amados, ter também na nossa vida uma antecipação espiritual. Deixa eu lhe dizer algo, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que a luta vai bater na nossa porta, meus amados. Que a dificuldade vai bater na nossa porta, mas o Senhor está nos avisando aqui hoje para nós nos anteciparmos em oração e buscando a presença de Deus, para que quando a luta vier, nós tenhamos força de Deus para vencer a luta. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, bendito seja o nome do Senhor. Quem está entendendo a palavra diz glória a Deus. Lá em Efésios, meus amados, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, olha: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o que, irmãos? No dia mau. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? O dia mau vai vir. O dia mau vai vir para mim, o dia mau vem para o presbítero Tiago, o dia mau vem para você que está aí sentado no banco. Paulo está dizendo, o dia mau virá e você precisa estar revestido das armaduras do Senhor, para que você possa resistir o dia mau. Agora, o interessante é que o dia mau vem, mas o dia mau também passa. E tem crente que quando o dia mau vem, ele não resiste. Mas aquele que se antecipa na presença de Deus, o dia mau vem, o dia mau passa, mas ele permanece firme na presença de Deus.
ele permanece firme. Paulo está dizendo: o dia mal virá. Se revista hoje das armaduras de Deus. Oh, meus amados, é tempo de nós nos revestirmos desta graça, desta unção, deste poder do Espírito Santo. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo. Aleluia, eu vejo vários irmãos jovens aqui. Vamos lá para Eclesiastes também. Ali tem uma palavra muito interessante. Quem está entendendo a palavra diz glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes, meus irmãos, no capítulo 12, diz assim, olha: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E o que está escrito aí depois? Antes que cheguem ou que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer: não tenho neles o quê? Contentamento. Sabe o que Deus está dizendo? Lembra do Senhor agora. Lembra dele enquanto você tem força para orar. Lembra dele enquanto você tem força para ler esta palavra. Lembra dele enquanto você tem força para vir ao culto e para buscar a presença de Deus. Lembra dele agora. Bendito é o Senhor. Eu vejo, meus amados, às vezes quantas pessoas deixando passar o seu momento de força, o seu momento de vigor, e às vezes querem fazer algo quando não dá mais. Já ouviu o velho ditado assim de chorar o leite derramado? É difícil, irmãos, mas é uma realidade. Quantas vezes, meus amados, a pessoa vai cuidar do casamento depois que já está em vias de separação? Não é? Quantas vezes queremos cuidar dos nossos filhos depois que eles já estão perdidos? Eu não estou dizendo que Deus não reverte situações, porque Deus reverte sim, o nosso Deus é Deus de milagres. Mas muita coisa poderia ser evitada na nossa vida se nós tivéssemos nos antecipado antes que refrescasse o dia. Então o Senhor, meus amados, quer nos poupar de muitos problemas na nossa vida. Isso em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos. Na vida financeira, na vida familiar, na vida conjugal, na vida espiritual. O Senhor está dizendo antes. Aliás, o versículo 2 desse texto que nós lemos aqui diz assim, olha: antes que se escureçam o sol e a lua e a luz e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. O que está dizendo a palavra? O dia vai escurecer. Lá em Cantares diz: antes que refresque o dia e caiam as sombras. Você está se preparando, meu irmão e minha irmã, para a escuridão que vem? A Bíblia diz, meus amados, sobre a parábola das 10 virgens. E diz a Bíblia que haviam 5 loucas, e diz a Bíblia que haviam 5 prudentes. Qual é a diferença das 5 para as outras 5? A antecipação. 5 delas pensaram: o nosso azeite pode acabar, o nosso azeite pode faltar, vamos antecipar e levar azeite de reserva. E a Bíblia diz, meus amados, que foi escurecendo, a noite foi caindo e todas elas adormeceram. Quem nunca passou, né, Pedro Tiago, por esse momento de adormecimento, irmãos? Aquele momento de frieza. Não existe super-homem não, irmãos. Até Paulo diz assim: quem enfraquece que eu não enfraqueça? Quem aqui nunca passou por uma crise espiritual? Por momentos de dúvidas, talvez até incredulidade, falta de fé, falta de esperança. Em 2 Coríntios 1, Paulo diz que a luta que veio sobre a vida dele na Ásia foi tão grande que até da vida ele se desesperou. Você consegue imaginar Paulo desesperado? Pois é, Paulo ficou desesperado, porque a noite vem e ela vem para todos nós. E quando a noite veio, meus amados, diz a Bíblia que todas elas dormiram, todas, tanto as loucas como as prudentes. Você pode ser o crente mais zeloso, vai ter um momento de cochilo. Mas sabe o que eu acho bonito? É que diz a Bíblia que quando era quase meia-noite, ouviu-se um grito. Ô irmãos, quem aqui já foi despertado pelo pai, pela mãe? Vambora, meu filho, se levanta, está na hora de ir para a escola. Amém?
Todos nós passamos por esse momento, às vezes, de monidão espiritual, mas de repente você vem ao culto, ouve a palavra e o Espírito Santo dá um grito na sua alma, despertando o seu coração. Aí vem o noivo, diz o grito, e as que haviam se antecipado, meus amados, diz a Bíblia que elas saem ao encontro. Você está se preparando, irmã? Você está se preparando, irmão? Você está se antecipando? Você tem colocado azeite na sua botija? Ah, aleluia! A noite vai vir, mas eu creio, meus amados, que o Senhor vai trazer para nós um despertamento espiritual. Nós estávamos conversando com o presbítero Tiago hoje, nós tomamos um café lá na casa dele, e ele falando sobre isso, como Deus tem trazido para a igreja um despertamento nesse ano de 2024, sabe o que é isso? É o grito de Deus ecoando, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, e o Senhor está dizendo, coloca azeite de reserva, leve, antecipe-se, bendito seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, nós temos que aproveitar os nossos momentos de auge espiritual. Irmão, não é sempre que a gente está com vontade de orar. Mas eu confesso para você, já aconteceu comigo, de às vezes estar aquela vontade de orar. Aí eu chegar lá em casa assim, irmão Gabriel, falava assim, eu vou ler um livro ali sobre oração. Aí você começa a ler e a vontade passa. Aí você fica arrependido, por que eu não orei? Quem está entendendo diz amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando vier a vontade de orar, ore. Quando vier a vontade de jejuar, jejua. Quando vier a vontade de ler a Bíblia, leia, porque não é sempre que vem essa vontade. Isso é o grito do Senhor te despertando para você colocar azeite de reserva. É o grito do Senhor dizendo, se antecipe, porque algo está para vir, e você precisa estar preparado para aquilo que vem. Então o Senhor, meus amados, é aquele que nos avisa. É aquele, irmãos, olha que interessante. Lá em Gênesis vai falar, a partir do capítulo 39, sobre Deus promovendo José. E Deus dá um sonho para Faraó. Ele vê 7 espigas de milho cheia e 7 espigas secas e feias que devoravam as gordas. E ele vê 7 vacas gordas e 7 vacas magras que devoravam as gordas. E o Senhor traz a interpretação dizendo, primeiro virão 7 anos de fartura sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. E olha, Faraó, o que Deus tem para fazer, Ele tem pressa de fazer. Foi por isso que Ele mostrou 2 vezes para o rei. Aí ele disse, tá bom, José, eu sei o que vai acontecer, mas agora o que é que eu devo fazer? Ele diz, tu deves procurar um homem sábio, que durante os 7 anos de fartura ele trabalhe e ajunte a riqueza em celeiro, para preparar durante todo esse tempo, para os 7 anos de fome que virão. Faraó olha para ele e diz, aonde acharemos um homem como tu, em que haja o Espírito de Deus? Irmãos, isso é maravilhoso. Deus trouxe 7 anos de abundância, 7 anos de fartura. Irmãos, quantas vezes Deus abençoa a nossa vida financeira e nós jogamos todo o nosso dinheiro em fora e não antecipamos para nada? É assim ou não é? Quantas vezes nós estamos fortes e saudáveis, aí você não faz uma caminhada, aí depois que fica doente quer restaurar a saúde que perdeu? Mas Deus dá a vaca gorda antes de dar a vaca magra. Deus dá a espiga cheia antes de dar a espiga vazia. Deus dá o tempo de bonança antes do tempo da luta, para nos preparar e nos antecipar. Aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós aqui hoje, irmãos? Aproveita a espiga cheia. Aproveita a vaca gorda. Aproveita o fogo que ainda está aceso no seu coração, com desejo de buscar a presença de Deus. Aproveita isso. Aproveita, irmão, aproveita. Está com a vontade de vir para o culto, vem para o culto. Está com vontade de vir para a igreja, vem para a igreja. Está com vontade de levantar pela madrugada, levanta pela madrugada. Está com vontade de ler a Bíblia toda em 1 mês, 2 meses, leia a Bíblia toda. Está com vontade de orar
se você aproveitou a vaca gorda, haverá semente no seu leiro para o dia da prova, para o dia da luta. Aleluia. Haverá semente no seu leiro. Deus levanta o profeta Miqueias para perguntar: ainda há semente no celeiro? Tem semente no celeiro, irmão? Tem semente aí, tem oração aí, tem palavra aí, tem jejum aí, tem propósito diante de Deus. Oh, aleluia. Antecipe-se, irmão. Antecipe-se. A luta virá. Abra comigo a sua Bíblia em João. Quem está recebendo a palavra aí diz glória a Deus. João no capítulo 8, meus irmãos. João no capítulo, vamos ler o capítulo 7 primeiro, e o versículo 53. Bendito seja Deus. Os irmãos acharam? João 7,53 diz assim: e cada um foi para a sua casa. Só que João capítulo 8, verso 1, verso seguinte diz assim: porém, Jesus foi para onde, irmãos? Para o Monte das Oliveiras. E eu pergunto aos irmãos: Jesus foi fazer o que no monte? Irmãos? Orar. Vamos voltar para Cantares rapidinho? Não precisa abrir não. Eu vou ler aqui, segura aí em João que eu vou ler Cantares para os irmãos. Antes que refresquem o dia e caiam as sombras, diz o texto, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Em Apocalipse 4 a Bíblia diz que João ele tem uma visão e ele vê um incenso que sobe até o trono de Deus, e o Senhor diz para ele: sabe o que é esse incenso, João? São as orações feitas pelos santos. Quando diz a Bíblia que eu irei ao monte do incenso, está dizendo: eu vou subir para o monte e vou buscar a Deus em oração. Aleluia. Agora João 7,53 diz: e cada um foi para a sua casa. E há dois grupos entre nós aqui nesta noite. Há o grupo daqueles que vão para casa, daqueles que vão deitar e vão dormir, daqueles que vão para a zona de conforto, daqueles que vão descansar. Mas há o grupo daqueles que estão dizendo: Deus está me chamando por antecipação, e eu vou subir para o Monte das Oliveiras e vou buscar a Ele. Aleluia. Irmãos, Israel já estava há mais de 2 anos sem chuva, e Deus agora, por intermédio do profeta Elias, diz que vai trazer chuva depois de mais de 2 anos de seca. E ele traz a palavra para Acabe, que era o rei da nação, e diz: olha, Acabe, Deus vai mandar chuva, se apressa. E a Bíblia diz que Acabe prepara o seu carro e ele sobe para a sua casa. Mas o mesmo texto diz que Elias não sobe para casa, ele pega o seu servo e sobe para o monte para orar. E a Bíblia diz que ele ora uma vez. Ora, irmãos, isso aqui é interessante, porque quando Elias estava orando para Deus mandar fogo do céu, foi só uma oração e resolveu o problema. Mas quando foi orar para Deus mandar água, ele ora uma vez e fala para o céu: vê lá se tem algum sinalzinho de chuva. Xiii, Elias, não tem uma nuvenzinha no céu. Vai lá de novo, ele ora a segunda vez, nada. A terceira vez, nada. Quarta vez, nada. Quinta vez, nada. Sexta vez, nada. Na 7ª vez, diz a Bíblia que ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele volta e diz: eu vejo agora, Elias, uma pequena nuvem, né, do tamanho da mão de um homem. E Elias diz: vai lá mais uma vez e diz para Acabe que haverá uma copiosa chuva. Irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. Às vezes, meus amados, quem não está buscando ao Senhor por antecipação não consegue ter certas percepções espirituais, não consegue ver que o tempo se aproxima.
não consegue se atentar para os sinais de Deus, mas aquele que está na presença de Deus consegue ver os sinais. Irmão, se fosse Acabe, ele olhar para o céu, coitadinho daquela nuvem. Ele está dizendo, não, aquilo não é apenas uma nuvem, é um sinal da chuva que Deus irá mandar. E a Bíblia diz, meus amados, que Acabe, ele corre para a sua casa, mas diz a Bíblia que Elias, ele cinge os seus ombros depois de buscar o Senhor, e ele corre mais do que Acabe, e ainda chega primeiro do que ele. Chegou mais um pregador para ajudar. Vocês estão entendendo, meus amados? Há uma diferença de quem está na presença de Deus e quem não está. Irmãos, Acabe tinha carro, Acabe, irmão Gabriel, tinha cavalo, e cavalo de guerra, cavalo rápido. Elias não tinha essas coisas, mas ele tinha um Deus a quem recorrer. E a Bíblia diz que ele ainda chegou primeiro. Irmão, fica na presença de Deus, porque se você se antecipar na presença de Deus em oração, você vai chegar primeiro. Você vai chegar primeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é tempo de nos preparar. De qual grupo você faz parte, meu irmão? De qual grupo você faz parte, minha irmã? Do grupo que vai para casa ou do grupo que vai para o monte? Eu vou subir ao monte. Eu vou subir ao outeiro do incenso. Eu vou buscar a Deus antes que seja tarde demais. Ah, meus amados, se coloque de pé. Vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta atrás de mim. Vou dobrar os meus joelhos, ó Senhor, e vou clamar por ti. Quero ouvir a minha voz, minha oração. Vou rasgar diante de ti meu coração. Sei que já faz tanto tempo que contigo não converso mais a sós. Já estou sentindo falta do diálogo que existia entre nós. Sei que foi só culpa minha, meu Senhor. Estou precisando ouvir tua voz de amor. Fala comigo, fala comigo. Vem, aumenta minhas forças, ó Senhor. Estou tentando disfarçar a minha dor. Hoje eu não saio daqui se não falar comigo. Fala, meu Senhor. Estou precisando de um abraço teu. Hoje eu preciso de um ombro pra chorar. Hoje eu não saio daqui se não falar comigo. Fala, Senhor, eu preciso tanto ouvir a tua voz. Sei que já faz tanto tempo que contigo não converso mais a sós. Já estou sentindo falta do diálogo que existia entre nós.
foi só culpa minha, meu Senhor. Estou precisando ouvir tua voz de amor. Fala comigo, fala comigo. Vem, aumenta minhas forças, ó Senhor. Estou tentando disfarçar a minha dor. Hoje eu não saio daqui se não falar comigo. Fala, meu Senhor. Estou precisando de um abraço teu. Hoje eu preciso de um ombro pra chorar. Hoje eu não saio daqui se não falar comigo. Fala, Senhor. Estou precisando de um abraço teu. Hoje eu preciso de um ombro pra chorar. Hoje eu não saio daqui se não falar comigo. Se não falar comigo, então fala, Senhor. Fala comigo, Senhor. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.